Então, nesse resumo, a gente vai tratar de órgãos vegetais. A gente vai começar, né, a falar de órgãos vegetais. A gente vai falar da raiz, né? Em primeiro momento, a gente vai falar só das regiões e da classificação de raízes, né, que é o mais importante. Primeiramente, a gente fala sobre a função, né, das raízes. Elas têm função de fixação, elas, no caso, fixação do substrato, né, na terra. Tem a função de reserva, né, de amido e tudo mais, lipídios também. Tem função de absorção, né, pelos pelos, que a gente já vai ver, né, a zona pilífera, e de condução, né, de xilema, né, no caso, no sentido para cima, né, de xilema. Então, ela tem origem de raiz primária, e tem as seguintes regiões, né. No caso, a gente vai falar de baixo para cima, né. Um detalhe importante é que elas possuem geotropismo positivo, né? Ou seja, o crescimento delas é em direção ao solo, né? Então, é geotropismo positivo, não está escrito ali, mas é isso. Primeiro a gente vai falar, né, das regiões, que a gente tem uma cenoura, né, como exemplo. No caso, não é exatamente assim que é numa cenoura, mas é só para ficar mais didático, né? Então, a gente começa da parte aqui de baixo. A gente vai ter, primeiramente, a coifa, né, que a gente chama de calíptra. A coifa é formada por um meristema primário, né, no caso, então, é de crescimento vertical. O meristema primário, né, que gera a coifa, se chama caliptrogênio, né, por isso que a gente também pode chamar de calíptra. Ela possui células parenquimáticas, né, que são células de armazenamento, e ela tem a função de proteção contra o atrito, né? Então, existe o crescimento, né, que a gente vai ver da zona lisa, então é justamente para proteção, né, contra esse atrito, contra o solo, que a gente vai ter a função da coifa. A gente vai ver mais para frente, né, que nas aquáticas pode ser que não possua essa coifa, mas a gente vai falar isso mais para frente. Um pouco mais acima, a gente vai ter a zona lisa, né? A zona lisa é que, no caso, ela está associada ao crescimento por comprimento, ou seja, ela possui tecidos peristemáticos, né? No caso, primários, né? Porque seria o crescimento de alongamento, né? Dessa raiz. Então, nesse caso, é essa região aqui, né? Que seria entre a coifa e a zona pilífera, né? Em geral, é ali que se localiza. Então, ela está associada realmente ao crescimento da raiz. O próximo que a gente tem é a zona pilífera, que é a zona de absorção. Então, possuem pelos que aumentam, né, a superfície de contato para uma maior absorção de nutrientes. Então, nesse caso, são pelos, né, que vão aumentar a zona de contato, né, com o solo. Então, ela tem a função de absorção. A gente vai ter a zona suberosa, que é a última zona lá em cima, né, que no caso é a zona de maior suberização, né? Ela possui mais suber nessa área. Então, nesse caso aqui, ela não vai realizar absorção, né? Por conta do suber. Então, ela tem é o local, né, onde que vão existir as raízes laterais, né, que a gente chama de radicelas, né, que são essas raízes que vão para o lado, e que no caso tem a sua função de fixação, né, que melhoram a fixação e sustentação, né, da planta. Então, nesse caso, a zona suberosa ela não faz a absorção, ela simplesmente faz a fixação. Então, a gente vai falar da classificação de raízes. Na classificação de raízes, a gente tem três tipos principais, que é as terrestres, as aéreas e as aquáticas. Falando primeiramente das terrestres, a gente vai ter primeiramente o que a gente chama de axiais ou pivotantes, que elas possuem um eixo principal, né? Então aqui no caso a gente tem um exemplo de uma axial, que ela vai ter um eixo principal e que vai possuir, né, vai possuir radicelas, né, raízes laterais saindo desse eixo principal. A gente observa principalmente em gimnospermas e o dicotiledôneos. O segundo tipo que a gente tem das terrestres vão ser as fasciculadas ou cabeleiras. Então, nesse caso, o nome já deduz mais ou menos como funciona, como é, né, a raiz fasciculada, que ela não possui um eixo principal, né? Então, ela já sai diretamente por várias raízes.
Nesse caso, elas são observadas em monodicotiledôneas. Então, como elas, no caso, elas são raízes mais finas, né, no caso, que não possuem um eixo maior e principal, nesse caso elas não vão se aprofundar tanto na terra, então elas evitam a erosão do solo, né, então elas podem ser utilizadas para isso, né. A gente vai ter raízes tuberosas, então elas fazem, as tuberosas, elas são as que possuem o maior armazenamento, né, de nutrientes, então nesse caso, a gente observa que elas têm uma reserva muito grande. Então, elas podem ser axiais ou fasciculadas. Nesse caso, a gente tem, quando a gente fala de raízes que são tuberosas e são axiais ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, a cenoura, né? Veja que ela tem um eixo central e ela vai ter, né, as radicelas, né, para os lados, né, as raízes laterais. Mas a gente também pode ter as tuberosas que são fasciculadas também. Então, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, teremos, por exemplo, a mandioca, a batata doce, que no caso ela não possui um eixo principal, né? Ela simplesmente vai para todos os sentidos, como eu expliquei, né? Que seriam nas fasciculadas. Agora a gente entra nas raízes aéreas, né, onde a gente tem mais exemplos. A gente vai ter primeiramente as de suporte, ou escoras, né, a gente chama. Elas têm principal, né, a principal função de sustentação. Então, nesse caso, elas vão aparecer mais em manguezais, né, manguezais que não possuem um solo muito rígido, né. Então, nesse caso, elas precisam de uma maneira de se fixar melhor no solo, né. Então, ela vai ter a sustentação melhor nesse suporte escora, no tipo suporte escora. Então, a gente observa no milho e nos manguezais, né. Um detalhe importante que eu não coloquei ali, mas é que a gente tem a Rhizophoरा mangue, né? Que no caso é um tipo de árvore que a gente encontra no mangue, então a gente pode chamar as escórias de risóforos, né? Então, nesse caso, por conta do manguezal mesmo, a gente pode chamar. As pneumatóforas são as que possuem pneumatódios, né? Pneumatódios, eles são, no caso, pequenos orifícios, né? No caso, para possuir um maior fluxo de ar, de oxigênio, por conta da baixa oxigenação do solo. Então, nesse caso, a gente também observa em pântanos e manguezais que elas são só tubinhos que vão para cima, né? Como elas são aéreas, então elas não estão no solo. Então, são pequenos tubos, né? Que a gente chama de pneumatódios. E, no caso, a gente observa no mangue, né? Bastante esse tipo, né? De raiz. A gente vai ter a do tipo tubulares, as tabulares, né? Não tubulares, as tabulares. Elas são observadas principalmente em árvores maiores, né? De grande porte. Elas têm o principal, a principal função delas seria a de fixação, né? No caso, porque elas aumentam a área de contato com o solo, mas elas possuem lenticelas, né? Como a gente viu quando a gente estava falando sobre a parte da casca, né, das árvores, quando a gente estava falando sobre as árvores em si, né, sobre o suber e tudo mais, a gente falou, né, sobre as lenticelas, que são pequenos orifícios que possuem na casca da árvore, né, para existir uma troca gasosa. Então, isso é possível nas raízes tabulares. A gente vai ter a cintura. Cintura, elas são, no caso, observadas em epífitas, né, que são, no caso, o exemplo das orquídeas. Elas fazem a sua fixação em outras plantas, mas elas não fazem o parasitismo. Então, nesse caso, elas possuem uma epiderme, né, a parte mais externa, pluristratificada, né, ou seja, possui vários estratos, né, várias camadas que constituem por células mortas, né, chamadas de velame. Elas apresentam, né, uma camada esponjosa e porosa que acumula água, retém o ar úmido e a água, né, no caso. Então, nesse caso, é assim que elas fazem a sua nutrição. Mas elas não são parasitas, isso é importante frisar. A gente vai ter também uma coisa parecida, que são as estrangulantes. Elas se desenvolvem em troncos, mas elas também não fazem o parasitismo. No caso das estrangulantes, a gente vai ter, no caso, por exemplo, o cipó mata-pau, né?
que ela vai literalmente estrangular a árvore. Ela não é uma parasita, mas ela vai matar a árvore que ela está se desenvolvendo em cima. Então, nesse caso, a gente vê que ela acaba comprimindo, né, no caso, a condução de seiva. Então, isso acaba realmente matando a árvore que está dentro, mas ela não é uma parasita. A gente vai ter as grampiformes, que é muito simples, simplesmente possui uma raiz em forma de grampo, né, fixador, e a gente, né, observa na era. Agora a gente vai falar das que são parasitas mesmo. A gente vai ter os austórios, ou a gente chama de sugadores, né? São esses tipos de raiz que, nesse caso, são realmente parasitas. Elas podem ser parasitas hemiparasitas, então, nesse caso, ela realiza a fotossíntese, né? Ela possui clorofila. Então, nesse caso, ela só vai realmente... ela vai ter uma estrutura chamada pressório, né, no caso, que são pequenas raízes que ficam, né, na parte que entra em contato com a planta que ela está parasitando. E é justamente essas partes finas que fazem, né, a absorção dos nutrientes de outra árvore. Então, quando ela atinge o vaso lenhoso e puxa a seiva bruta, a gente chama de hemiparasita. E a gente tem, por exemplo, o exemplo, né, de hemiparasita, por exemplo, a erva de passarinho. A erva de passarinho faz isso. E a gente vai ter as zooparasitas, que no caso, que a gente tem, por exemplo, o cipó chumbo, né, que são desprovidas de clorofila. Então, nesse caso, ela realiza, né, todo o seu processo de nutrição exclusivamente por outra planta. Então, a gente tem o cipó chumbo, né, como o nosso exemplo de austórios. E a gente vai ter as raízes aquáticas. As raízes aquáticas a gente não tem nomes específicos para elas, mas a gente tem duas características principais. Elas possuem parênquima aerífero, né? Parênquima sempre associado a armazenamento, então armazenamento de ar. Então isso garante a flutuação, né, da planta, já que ela é aquática. E a coifa, né, que a gente viu que é a estrutura, é o órgão, né, é a parte da raiz, né, que é a região mais profunda, né? No caso, que serve como proteção contra atrito. Mas como a gente está falando de plantas que estão na água, então elas não possuem, né? Ou quando elas possuem, elas pode ser até uma coifa dupla ou muito bem desenvolvida, porque não vai existir, né, esse desgaste por conta do solo. Então, basicamente, são essas, um resumo bem geral sobre cada tipo de raiz.